Fim/começo de ano agitado no Cruzeiro, né? Muitas negociações, muita coisa acontecendo em relação a esses novos acordos do Cruzeiro. O clube rejeitou mais uma investida do Flamengo pelo atacante Caio Jorge, dessa vez de 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, mais o Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de reais, mais 10% da diferença em uma futura venda do Caio Jorge, caso ele vá para o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo contratar o jogador e vendê-lo mais para frente, o Clube Celeste vai ter 10% dessa venda. A ideia do Cruzeiro é continuar com o atacante, porque é prioridade para o ataque do técnico Tite e também para o dono do clube, o Pedro Lourenço. Agora, vamos falar também quanto ao Gerson, né? O pai do jogador, o Marcão, que representa o atleta. Ele esteve aqui em Belo Horizonte, foi à Toca da Raposa 2, conheceu a estrutura e também conversou pessoalmente com Pedro Lourenço e com toda a diretoria do Cruzeiro. Entre o clube e o staff do atleta, tudo caminha para um acordo agora mesmo aí. Convenceu o Zenit, né, da Rússia, time que o Gerson joga. O Cruzeiro deve envolver nessa negociação o zagueiro Jonathan Jesus. Ele é um jogador que interessa ao Zenit, o time já deixou isso bem claro, o Cruzeiro deve envolver ele, mas também uma quantia em dinheiro. Ainda essa história deve render por alguns dias. Outro assunto é quanto à renovação do meia Matheus Pereira, que acaba o contrato agora em junho. Muito se fala do interesse do Palmeiras no jogador, mas ele deve ficar aqui na Toca da Raposa 2. Inclusive, é um desejo da diretoria e o Pedro Lourenço já garantiu que, se precisar, né, assina um contrato de 5 anos com meia, também é um pedido do técnico Tite. O empresário dele deve vir a Belo Horizonte nos próximos dias para ajustar toda essa situação. Quem já está em terras mineiras é o atacante Chico da Costa, que pertence ao Cerro Porteño do Paraguai, jogou o último brasileiro pelo Mirassol e já desembarcou em Confins para exames médicos. Se aprovado, assina contrato com a Raposa. Muitos assuntos, né, neste começo de ano celeste. Então agora é com você, Bel. Bom, vamos lá. Como o Vitinho já falou muito aí, daqui a pouco nós temos uma fala do Pedro Júnior, né, que estivemos lá com ele na missa do Cruzeiro, na celebração de aniversário do Cruzeiro. Apenas falar do Chico da Costa, que muita gente falando, pô, o Chico da Costa e tal, atacante chato, viu? Atacante que incomoda muito a defesa. E daqui a pouquinho, na hora que o Pedro Júnior começar a destrinchar um pouco mais sobre Matheus Pereira, sobre Gerson, sobre Caio Jorge, aí eu passo todas as informações que vocês com certeza estão interessados. Dá uma de João Kleber aqui, ó. E o Gão, inclusive, foi o repórter que entrevistou o Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, traz todas essas novidades, participou da missa, daqui a pouco também cobertura completa da missa. Agora, Lu, vamos começar, só para o pessoal ter um panorama do que está agitando esse mercado atleticano. Pode colocar na tela aqui, Milton, por gentileza. Quem saiu, batido o martelo aí, Lu? Guilherme Arana, foi para o Fluminense. Depois nós vamos trazer a despedida do Arana. Sem dúvida nenhuma, um ídolo atleticano, né, Lu? 2025 meio conturbado para ele, questionável, né? Mas foi jogador que participou de 6 temporadas do Atlético, como campeão mineiro, Copa do Brasil. Então ele tem um papel muito fundamental aí. Já estava nessa expectativa, né, dele sair, então batido o martelo aí, Bel. Daqui a pouco vamos ver. A despedida foi emocionante. E Paulinho é quem está no comando, não é Milton. Milton está de férias. Então, Paulinho, próximo aí pra gente, por gentileza. Quem sai? Interrogação. Interrogação. O Hulk. Ou ele sai, ou ele vai virar sócio da SAF. Como é que vai ficar essa história, Lu? A gente vai falar um pouco melhor, né, no próximo bloco sobre isso aí. Mas, e aí, o Hulk sai ou não sai? Dizem que domingo agora teve uma reunião muito importante, várias promessas para que ele ficasse no Atlético Mineiro. Mas eu acho que, em meio a tantas especulações se ele sai ou não, a minha opinião é que ele vai sair. Beleza, agora próxima. Na mira, Lucas Assad, meio campo da Universidade do Chile. Esse aí eu tive que acompanhar um pouco, bem pouquinho mesmo, nos jornais do Chile, porque lá eles já falam já que ele está fechado, né, com o Atlético.
O Atlético não falou nada, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre ele também, porque é um jogador jovem que lá ele é tido como uma promessa. É um atacante, né? O Atlético hoje busca principalmente um volante. Mas se é de qualidade, se ele pode jogar em outras áreas também, como a lateral, ele poderia fazer. De acordo com o Chile, é um jogador multifuncional, então ele será bem-vindo. Caso venha, né? Mas também não está cravado. Só a imprensa chilena que está falando. Agora vamos para o próximo. Na mira, o Maicon, meio-campista também, foi do Corinthians, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Maicon também, alguns dias tem falado sobre a vinda dele aqui, mas tem um impasse sobre contrato, sobre direitos também. Então, há uma possibilidade, mas eu acho que essa ainda fica remota, Bel. Beleza, Lu. Ainda tem mais algum? Não tem, então, só coloca aí. Ô, Bel, essa questão do mercado da bola, só pra gente finalizar, né? Aumentando a tela aí, por gentileza, que eu vou dar um recadinho também. É igual a minha mãe, ela fala lá na casa dela, assim, quando tem muitas fofocas. É muita língua e pouca ação, sabe? O Atlético tá... E aí, nós vamos contratar, não vamos, e até agora... Esse ditado era bom, né? Só veio Minha avó né? falava isso também. Só o Lodge. Minha mãe me liga e fala, Lu, aqui em casa é muita língua e pouca ação. Ô, Lulu, agora deixa eu dar um recado para quem quer agir,